Fala, filho rico! E você viu a última do Trump? Pessoal, não dá para acreditar. Agora ele está implicando com a rua 25 de março e com o Pix. Dá para acreditar nisso? Então, e esse assunto, se for levado adiante, vai acabar prejudicando o bolso brasileiro e a Bolsa de Valores. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, acompanhe o vídeo até o final e no final darei dicas preciosas para você, que é investidor, como agir diante dessa situação. Bom, pessoal, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, dá aquela força pra gente, porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais pessoas vão ter a oportunidade de prosperar junto conosco. Então dá aquela força pra gente. Bom, pessoal, os Estados Unidos estão investigando o Brasil e eles estão utilizando a seção 301, que é uma lei americana que visa investigar países que estão com problemas relacionados à corrupção, por exemplo. E dentro do nosso caso, o que eles estão investigando? A rua 25 de março por conta da pirataria. O Pix, porque eles acham que está prejudicando as empresas americanas, a corrupção, desmatamento, entre outras coisas. Bom, mas as principais são essas. Então eu vou explicar para vocês sobre cada um desses assuntos. Pessoal, não sei se você já foi na 25 de março, eu tinha loja no passado, então eu ia muito lá. E de fato lá é um céu aberto de pirataria. Então tem muitos produtos lá que são piratas de fato, a Polícia Federal ia direto para lá, a gente comprava mercadoria de empresas idôneas, mas tinha muito comércio pirata lá na rua, os lojistas também, tinha alguns shoppings lá, bem conhecidos, eu não vou falar o nome aqui para não expor, mas tem alguns shoppings lá no centro de São Paulo, que a situação é bem delicada em relação a questões de pirataria. Então, por exemplo, se nessa região, no Brasil como um todo, é comercializado tênis piratas, por exemplo, da Nike, então está prejudicando a empresa americana. E o Trump quer intervir em relação a isso. O Trump, pessoal, ele está protegendo a todo custo os americanos e as empresas americanas, visando manter a economia sempre lá em cima. Bom, em relação ao Pix, o que ele alega? Ele alega que quando você faz a movimentação através do Pix, o Visa e o Mastercard estão deixando de lucrar. Olha só o homem espertinho, hein? Assim, pessoal, se a gente for pensar do lado dele, ele não está errado. Mas pensando na gente, a gente vai se prejudicar com isso. Então eles estão investigando se o Pix é uma coisa correta ou não e se está prejudicando a empresa americana. E de fato vai estar, porque tanto o Visa quanto o Mastercard, eles estão deixando de arrecadar mais dinheiro, porque as transações com cartão de crédito, a partir da implantação do Pix, elas diminuíram. Consequentemente, o lucro também dessas empresas caíram junto. Então é lógico que as empresas americanas estão sendo prejudicadas. Mas, nesse caso, beneficiou o brasileiro. Esse Pix foi uma mão na roda para o brasileiro. Ele beneficiou muitos empreendedores, ajudou muitas pessoas. É uma transação muito rápida e fácil de fazer e a gente não paga taxa nenhuma. Então, pessoal, diante desse questionamento do Trump, pode ser que futuramente a gente venha pagar alguma taxa pelo Pix. Vai ser complicado porque vai acabar prejudicando a economia como um todo e principalmente o brasileiro, porque vai afetar muito o nosso bolso. Pessoal, do ponto de vista do Trump, ele está certo. Ele tem que verificar o que está acontecendo nos outros países que não venham prejudicar as suas empresas, a sua população. Ele não está errado. Do ponto de vista brasileiro, isso é muito injusto, porque vai acabar prejudicando o brasileiro e vai afetar muito o nosso bolso. Então, com a gente, isso não é legal. Mas, do ponto de vista americano, ele não está errado. Então, em relação a isso, eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui sobre essa questão do Trump, que está querendo intervir aí na utilização do Pix. Olha, pessoal, é cada uma, né? Mas fazer o quê, né? É um homem assim mesmo, ele quer proteger os Estados Unidos, o povo americano. Isso já é incerteza. E o investidor não gosta de incerteza. Porque quanto mais incerteza um país demonstrar, menor são as chances dele colocar o seu dinheiro ali. Então o investidor, o que ele faz? Ele arranca o seu dinheiro da Bolsa de Valores e leva para outro lugar. Essas incertezas estão prejudicando a Bolsa brasileira. Se o governo americano encontrar alguma irregularidade no Brasil, eles vão taxar ainda mais o Brasil, prejudicando ainda mais as empresas que exportam, como a Suzano, a WEG e a Embraer. Então, se isso acontecer, vai acabar prejudicando ainda mais as empresas, porque eles estão falando que se o Brasil estiver prejudicando as empresas americanas, os Estados Unidos vai taxar ainda mais o Brasil. Pessoal, a situação está muito delicada em relação ao Brasil com os Estados Unidos, porque os laços estão cada vez mais estreitando. Bom, outro ponto também diz respeito ao dólar. Com essas incertezas, o investidor também tira o dólar do mercado brasileiro, coloca em outro lugar, fazendo com que o dólar se valorize frente ao real, gerando problemas. Com um dólar mais alto, a inflação se eleva, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para conter a inflação, prejudica a nossa economia, o Brasil não cresce, então a situação é complicada. Além disso tudo, o brasileiro perde seu poder de compra, porque se a inflação aumenta, a gente perde o poder de compra. E se taxar o Pix, vai acabar fazendo o quê?
brasileiro vai perder mais poder de compra, prejudicando ainda mais o brasileiro, gerando mais desemprego, e a situação não fica nada agradável para nós. Pessoal, a situação está bem delicada para o Brasil, para os brasileiros, em relação a tudo que o Trump vem fazendo. É igual eu falo, o que ele está fazendo em relação ao povo americano, ok. Em relação ao brasileiro, ó, não está dando certo não. Então, pessoal, a gente tem que pensar bem, tem que tomar algumas medidas, e alguns conselhos que eu dou para vocês: quando vocês forem fazer investimentos, procure diversificar o máximo possível sua carteira de ações, procure pensar sempre a longo prazo, nunca a curto prazo, diversifique o máximo que vocês puderem, CDB, Tesouro Direto, invista em empresas dos Estados Unidos, invista em dólar, se possível também até em ouro. Eu não falo aqui também, mas ouro é uma opção de investimento também muito boa. Então você tem que pensar no que você pode fazer para se precaver diante de tanto problema. Um outro conselho também, pessoal, é o seguinte: evite dívidas. Porque como a taxa de juros aumentar, seus juros também vai aumentar junto com isso. Então você vai se endividar ainda mais, pagando juros maiores. Pessoal, tomem cuidado com todas as ações que vocês vão fazer, o momento de cautela, precaução, tomara que essa fase passe logo, porque a gente está precisando tomar um fôlego, porque a situação está bem delicada para o Brasil. E principalmente para o brasileiro e para o investidor, porque quem está pagando o preço disso tudo não são os grandões lá não, somos nós. Somos nós que estamos pagando o preço disso tudo. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, passe a informação para os filhos, para as crianças, para os adolescentes. A educação financeira no Brasil é muito precária. Desejo tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!